Boa noite, meus irmãos. Na graça e na paz do Senhor. Guardar que mais alguns cheguem aí para a gente começar a nossa escola bíblica. Mais uma vez, hoje, quinta-feira, dia 17. Estamos aí na nossa 22ª lição. E nós vamos caminhar mais um pouquinho dentro da disciplina bíblica. Boa noite, irmã Sandra. Deus abençoe. Vamos aí aguardar uns 2 minutinhos, ver se mais alguns irmãos aí vão chegar, para que nós possamos dar continuidade à nossa escola bíblica, à nossa aula. Ok? Boa noite, paz, irmão Giovanni, Eliene. Deus abençoe. Irmão Plínio, boa noite. Deus abençoe. Nós temos mais um assunto a abordar. Hoje à noite nós vamos caminhar. Ok, boa noite, Ana. Vocês que estão chegando aí, enquanto outros vão chegar, irmã Leide, boa noite. Já abre aí a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 5 e capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 5 e capítulo 6. Nós vamos voltar nesse texto hoje, concluindo aí a disciplina, né? Quando a disciplina é necessária. Esse é o tópico que estamos tratando e nós vamos observar hoje à noite por que a abordagem de Jesus em Mateus 18 e a abordagem de Paulo em 1 Coríntios 5 são diferentes. Por que as abordagens são diferentes? E com esses textos, hoje à noite, nós queremos concluir a esse tópico, ok? Vamos orar, meus irmãos? Aí mesmo na sua casa, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos ter aí um tempo de oração, fale com Deus. Hoje tivemos boas notícias do seu Roberto, louvado seja Deus pela gradativa recuperação que temos ouvido, então louvamos ao Senhor por isso. Então vamos nessa oração agradecer pelas boas notícias hoje ali da parte do seu Roberto no hospital e continuar intercedendo e clamando ali pela vida dele, ok? Boa noite, irmã Socorro. Vamos orar, irmãos, nesse instante. Deus de amor, Deus de graça, nós estamos alegres, meu Pai, porque nós encerramos mais um dia. O Senhor nos garantiu a bênção da vida nesse dia. E agora à noite podemos concluir o nosso tempo, agora de forma virtual, com os meus irmãos, aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. Ó Deus, eu quero te louvar pela boa notícia que tivemos hoje do seu Roberto, por ter conseguido fazer ali as punções, o dreno, pressão estabilizada, entrando com alimentação. Deus, notícias muito boas. E nós queremos sempre dar ao Senhor a glória, a honra, porque somente o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Quero te louvar também porque a Kaline e a sua família já estão melhores. Louvado seja o Senhor, temos clamado porque estão ali todos testaram positivo para a Covid. Tenha misericórdia, ó Pai. E continue, ó Deus,
visitando ali o irmão Osmundo. Continue, meu Pai, dando direção a ele quanto à saúde. Também queremos continuar clamando ao Senhor pelo missionário pastor Eurípedes, que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre ele, se assim for a tua vontade. Age, ó Deus, na vida dele. Nosso papel é clamar, é orar, e nós não vamos deixar de clamar ao Senhor, porque o Senhor nos instrui e nos incentiva a isso. Ó Deus, obrigado pelos meus irmãos que estão juntos agora, em seus lares, mas de uma forma virtual, conectados, e que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor. O Senhor, mais do que ninguém, sabe que de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer, mas eu dependo do Senhor. E nesse material que estamos usando, do Jonathan Lema, que o Senhor use esse material para abrir a nossa mente, para que entendamos a Tua palavra. Oh Deus, eu quero Te agradecer por essa oportunidade, por essa rica oportunidade. Te agradecer porque nós não somos nada, somos tão pequenos, e o Senhor ainda nos concede a graça de poder compartilhar da Tua palavra. Ó Deus, louvado, engrandecido e glorificado seja o Teu nome. E acalma o nosso coração nesse instante e traz a nossa visão para a Tua palavra e nada mais do que a Tua palavra. Te agradeço, ó Deus, por tudo. E concordando com os meus irmãos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus queridos, nós vamos continuar caminhando. Nós temos que considerar aí uma questão meio espinhosa. Temos que tomar cuidado porque a Bíblia, ela nunca se contradiz. E Jesus deixou o ensinamento em Mateus 18 e encontramos Paulo dando outro ensinamento em 1 Coríntios capítulo 5. Mas quanto à questão disciplinar, temos que tomar cuidado para não trazermos uma avalanche de confusão em nossa cabeça. E vocês já perceberam que cada quinta-feira, primeiro era aos domingos, e agora cada quinta-feira, nós temos usado o que eu chamo de doses homeopáticas, pouquinho, conta-gota, para que não haja conflito em nossa mente e para que a gente compreenda a palavra de Deus. O que é que Deus está dizendo? Lembre-se, eu estou sempre insistindo com vocês, que aqui não é o meu ponto de vista, o seu ponto de vista. O que eu acho, o que você acha, são as diretrizes que as Escrituras nos dão. E quão árduo é caminhar nas Escrituras. Não é fácil trilharmos o caminho que o Senhor Deus deixou determinado. Andar na verdade não traz popularidade. Andar na verdade não conserva muitas amizades. Andar na verdade nos trará muitas vezes um coração pesaroso diante daqueles que estão caminhando ao nosso lado, mas desviando-se da verdade do Senhor. Então, o meu trabalho aqui não é tentar mudar o seu ponto de vista. O meu trabalho aqui não é tentar mudar a sua mentalidade. O meu trabalho aqui é instruir você na palavra. Quanto às suas decisões, você e eu prestaremos conta ao Senhor. Então, mais uma vez, hoje nós queremos lembrar que em 1 Coríntios 5, Paulo vai repreender uma igreja.
por tolerar o pecado. Em Mateus 18, Jesus vai ensinar como tratar o pecado. Mas ambos têm um tratamento, digamos assim, diferenciado. Mas isso não pode trazer confusão. Então é nesse caminho que eu quero trilhar com você hoje à noite. Entendendo por que as abordagens de Jesus e de Paulo são diferentes. Então vamos lá. Com a sua Bíblia aberta, em 1 Coríntios 5:1, a gente já vai começar lendo antes de olharmos a lista que Paulo vai nos dar. Então, com a sua Bíblia aberta, veja. 1 Coríntios 5:1, Paulo vai dizer: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Observe, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. E imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Então, o primeiro contraste que encontramos aqui é que lá em Mateus 18, Jesus vai dizer assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Então eu vou começar com você bem devagarzinho, para não dar nó na sua cabeça. Que Paulo começa aqui dizendo: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Todo mundo sabe. E Jesus vai dizer: se o seu irmão pecar, se ele pecou. Então aí já temos uma divergência. Por que Jesus trata diferente de Paulo? Primeiro, Jesus está dizendo se houver o pecado. Paulo está dizendo assim: há o pecado. Todo mundo sabe. Então temos uma diferença. Então, Paulo, ele não ordena que a igreja admoeste o homem, chame o homem, para ver se ele poderia ser levado ao arrependimento. Ele vai dizer apenas que expulse o homem. Versículo 2 de 1 Coríntios 5, se você estiver acompanhando na sua Bíblia aí na sua casa, diz assim: olha a situação dessa igreja. E vocês estão orgulhosos. Vocês não deveriam estar cheios de tristeza e expulsar esse homem, expulsar aquele que fez isso? Mateus 18, Jesus vai dizer: se pecou, chama ele primeiro para conversar com você. Paulo está dizendo: expulsa esse homem. Jesus está dizendo: sonda o terreno para ver se há arrependimento. Paulo está dizendo assim: não sonda, não, já manda embora. Não há conversa entre o homem e os presbíteros. Há apenas um chamado à ação imediata. No versículo 13 de 1 Coríntios 5, Paulo vai dizer: expulsai esse imoral do vosso meio. Jesus, por sua vez, aconselhou as igrejas a oferecerem diversos alertas ao longo do caminho para então depois a excomunhão. Paulo já diz: tem que excluir logo. Mas os assuntos são diferentes. Por isso, cada caso é um caso. A tentação está aqui em explicar esses diferentes enfoques, dizendo que Jesus e Paulo têm em mente diferentes tipos de pecado, e que significa que devemos adotar um ou outro processo de acordo com o tipo de pecado em questão.
Isso é uma tentação. Ou seja, que tipo de pecado a gente age como Jesus e que tipo de pecado a gente age como Paulo? Jesus utiliza o exemplo de um pecado interpessoal comum, enquanto Paulo fala de um pecado grave. Mas nós, da mesma forma, deveríamos adotar o primeiro processo nos casos menores e o segundo nos casos mais pesados. Ou seja, como é que a gente vai tratar isso? Observando os detalhes. Quando é uma questão entre um irmão e outro, não podemos fazer o que Paulo disse, e sim usar o método que Jesus colocou. Agora, quando há algo escancarado e tão pesado como é o caso de Corinto, Paulo então está explicando. Mas pastor, então tem duas maneiras de tratar? Sim, duas maneiras de tratar. Mas você vai entender no final, que eu vou chegar lá, que as duas maneiras de tratar visam um só propósito. Grave isso, ok? Guarde isso. São duas maneiras de tratar, mas que visam um só propósito e a gente vai chegar lá. Ok? Tranquilo até aí? Todo mundo vivo? Ok. Nós precisamos ter uma preocupação em ambos os aspectos com aquilo que eu tenho batido na tecla nesse tempo. Nós defendemos a reputação de Cristo. Nós precisamos lembrar sempre disso. O meu modelo de abordagem da disciplina deve deixar claro que não importa a forma, eu preciso sempre proteger o nome de Cristo. Lembrem-se disso. Agora, vamos tornar isso mais prático. Por exemplo, se nós formos trazer isso para os nossos dias e dizer que a igreja vai seguir o padrão que o mundo define, ou seja, o mundo é que vai dizer o que é grave e o que não é, nós vamos ter um sério problema. Por quê? Porque o mundo, ele não tem condição de trazer um padrão para a igreja. O padrão do mundo não é um padrão santo, logo, ele está sempre mudando. Vou te dar um exemplo. O que é escândalo para uma sociedade, às vezes, é medalha de honra para outra sociedade. Pense em dois pontos interessantes. Biblicamente, o aborto é pecado? Sim. Biblicamente, o homossexualismo é pecado? Sim. Mas se você for usar o padrão do mundo hoje para definir se a igreja trata ou não, exclui ou não, desliga ou não, disciplina ou não, como é que a igreja vai lidar numa sociedade onde o homossexualismo já está definido? Como nós vamos lidar com uma sociedade onde estão definindo em quais circunstâncias pode se fazer o aborto? Vocês estão compreendendo? Entra uma hora que você lembrar disso aí, no Google, e procura lá definição de casamento. Foi mudada. Antigamente a definição de casamento era a união entre um homem e uma mulher. Hoje a definição de casamento no Google e nos dicionários que estão lá online vai dizer: casamento é a união de duas pessoas. Como é que a igreja vai seguir esse padrão? Então, a igreja precisa voltar-se para a Escritura e não usar o que a sociedade define. Esse é o caminho. Por exemplo, excluir uma pessoa
que a igreja está vendo que ele já se definiu homossexual, em nossos dias, vai gerar um problema sério. Mas quando essa pessoa está com o seu pecado escancarado, volte ao texto de Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Por toda parte se ouve, todo mundo está sabendo que é imoralidade entre vocês. Digamos que tem um membro da igreja que se declarou homossexual, que vive com a outra pessoa do mesmo sexo, que todo mundo sabe. Como é que trata isso? Segundo Paulo, imoralidade, que está no meio de vocês. Alguns vão dizer, mas isso não é justo. Na realidade, a Escritura não está propondo o que é justo ou o que é injusto. Está propondo o que protege a reputação de Cristo. E se você já está achando isso difícil, eu estou pegando 2 exemplos dos nossos dias muito complicado. Por exemplo, a abordagem de Paulo em 1 Coríntios vai nos mostrar alguns detalhes. Veja comigo o versículo 9 a 11. Versículos 9 a 11. Ele diz: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Volte no versículo 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Pega o versículo 1 e cruza com o versículo 6 ou 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Paulo está falando de quem? Do indivíduo do versículo 1. Mas ele continua. Veja o versículo 10. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja, olha a lista, imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Paulo nos dá uma lista. O pecado desse homem no versículo 1 do capítulo 5 é de fato publicamente escandaloso e é muito grave. Mas não é essa a questão, se é grave ou não. Paulo aqui, ele descreve 2 categorias de pessoas nesse texto. As que mostram traços característicos de arrependimento e as que não mostram. E aí é o ponto que eu quero chegar com você hoje. A ênfase de Paulo aqui é o arrependimento. Ele vai dizer justamente vai nos dar uma lista. A igreja é o lugar daqueles cuja característica é o arrependimento. Ela não é lugar para não arrependidos, pois estes não herdarão o reino de Deus. Mas pastor, como é que a gente pode lidar com isso? Paulo vai mostrar 2 categorias. Os injustos, ele diz que não herdarão o reino de Deus. E ele vai usar uma outra categoria que é a igreja. Agora, vira a página aí na sua casa e vai para o capítulo 6. Tenha paciência comigo hoje. Capítulo 6. Eu estou indo bem devagar. Capítulo 6. Veja comigo o versículo 9 a 11 do capítulo 6. 6, 9 a 11, ele vai dizer: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar.
nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, e a NVI vai dizer passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Vocês estão vendo que a lista do capítulo 6 é a mesma do capítulo 5? Mas que no capítulo 6 nos dá uma luz. Porque no capítulo 6 ele começa dizendo: vocês não sabem que esses não herdarão o reino de Deus? E no capítulo 5 Paulo vai dizer que essas pessoas estavam dentro da igreja. Se você cruzar o capítulo 5 e o capítulo 6, eu e você não precisaremos de muita inteligência para entender que essas pessoas dessa lista estavam dentro da igreja. Mas Paulo está dizendo que elas não herdarão o reino de Deus. É ou não é sério? Muito sério. Elas não herdarão o reino de Deus. E onde é que Paulo diferencia essa lista? Onde é que ele diferencia? Veja o versículo 11. Veja o versículo 11. Assim foram alguns de vocês. Opa! Vocês também estão dentro da igreja e vocês também já foram assim. A igreja é formada de muitos ex-alcoólatras, ex-adúlteros, ex-homossexuais. Mas olha a diferença do versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Você está vendo o que Paulo está dizendo? Que existem dois tipos de pessoas dentro da igreja. Aqueles que já foram tudo aquilo, mas se arrependeram. Ao se arrependerem, eles foram lavados, santificados e justificados. Mas há aqueles que não se arrependeram, continuam na igreja, mas não se arrependem. Esses, Paulo diz que eles não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou marcando quem é salvo e quem não é. Paulo está dando uma lista de características daqueles que não participarão do reino de Deus. Então, não devemos pressupor, irmãos, que essa lista seja uma lista completa. Não é. Mais uma vez, a igreja não deve ter comunhão com pessoas que têm essas características. Quais? Que são avarentos, roubadores. Não. Pessoas que não se arrependem. Estão entendendo o foco? Eu vou ter que correr para o final, que minha bateria está acabando hoje. Infelizmente. A minha não, a bateria do celular. Paulo está dizendo assim: eu já vos escrevi por carta que não vos associeis com pessoas imorais. Pessoas que não se arrependem. Então o que Paulo está dizendo é que não é que eu vou ficar, esse é ladrão, eu não vou me envolver com ele. Aquele é adúltero, eu não quero, aquele é isso, aquele é alcoólatra. Não é isso, não é a lista que Paulo está focando. Paulo está dizendo que essas pessoas não herdarão o reino de Deus porque essas pessoas não experimentaram arrependimento. Então, se você quiser uma frase para gravar esse assunto de hoje, é que a conclusão que Paulo dá, ele pede a expulsão desse homem. Por quê? Porque ele é adúltero? Porque ele é imoral? Porque ele... Não é por isso que Paulo pede a expulsão dele. Porque Paulo disse que nós também já fomos assim. Paulo pede a expulsão desse homem porque a marca registrada dele é a falta de arrependimento. E é isso que eu quero deixar claro para você hoje à noite. O que Paulo está tratando aqui é a falta de arrependimento. Ele é imoral.
Então ele pertence à categoria dos injustos e não à categoria do versículo 11. Ele não foi lavado, ele não foi santificado, ele não foi justificado, porque ele é imoral e não se arrepende. Então o foco, mais uma vez, é arrependimento. Concluindo, qual é a diferença nas duas passagens, a de Mateus 18 e a de Paulo em 1 Coríntios capítulo 5? Qual é a diferença? É que a pessoa de Mateus 18 parece que há um pecado. Parece. Se o seu irmão pecou, ainda vai se averiguar. Ainda precisa de outras 2 ou 3 testemunhas que concordem com ela. Depois precisa de que a igreja inteira concorde com aquela acusação. Mas em 1 Coríntios 5, não. A igreja toda já sabe o que está acontecendo e todo mundo está apoiando. Então, tudo começa pouco antes de onde Mateus 18 termina. Quando Mateus 18 termina dizendo que se aquele homem, aquela pessoa não se arrependeu, se o seu irmão não se arrependeu, leve à igreja e depois considere o gentio e publicano. Em 1 Coríntios 5, o assunto já foi direto para a igreja, porque eles já sabiam. E aí, se você voltar no capítulo 5, versículo 2, Paulo diz: e vocês estão orgulhosos? Eu não sei na sua tradução. Na NVI, tem uma exclamação depois de orgulhoso. Paulo está dizendo assim: e vocês estão orgulhosos? Ele está assim, admirado. Como que uma igreja pode estar orgulhosa disso? Vocês deviam estarem cheios de tristeza e expulsar da comunhão quem fez isso. Então, Mateus 18, havia uma suspeita. Se o seu irmão pecou contra você, então age assim, assim, assim. Agora, se toda a igreja sabe, aí Paulo diz: expulsa o tal do meio de vocês. Então, essa é a diferença. Não é um conflito, mas é observar quais situações estamos vivendo. Então, mesmo quando o pecado de alguém parece grande, a igreja precisa estar convencida de que essa pessoa de fato não está arrependida. E se o pecado for pequeno, a igreja também tem que estar consciente se essa pessoa está ou não disposta ao arrependimento. Então eu quero, encerrando hoje, que fique claro na sua mente que o foco aqui não é uma lista de regras de uma igreja ou uma lista de pecado da igreja. Não é esse o objetivo de Paulo. O objetivo de Paulo aqui é mostrar se há ou não arrependimento naquela pessoa. E aí, se não houver arrependimento, Paulo está dizendo: com esses, nem sequer com mais. Irmãos, viver isso hoje é muito difícil. Só que isso não é opcional. Então, observe a lista. Se a pessoa ela está arrependida, se a pessoa ela foi justificada, santificada e lavada, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós teremos comunhão. Se a pessoa bate o pé e não se arrepende, não teremos comunhão. Pastor, como é que mede isso? Hoje está difícil medir, sabe por quê? Porque quando uma pessoa é chamada e exposto o seu pecado, o próximo passo dela é ir embora. E quando ela vai embora, como é que você pode medir o seu arrependimento? A disciplina é para medir o arrependimento. Não é para taxar ninguém. É para medir o arrependimento. Por isso, quando alguém é disciplinado numa igreja, a maior prova de arrependimento dessa pessoa é quando ela fica para ser tratada.
quando ela foge, é sinal de que não há arrependimento. E quando não há arrependimento, logo, nós precisamos definir, segundo Paulo, em qual lista que a pessoa está. Se é nessa, do versículo 11 do capítulo 6, lavado, justificado e santificado, ou se ela está na lista do versículo 9, que diz que não herdarão o reino de Deus. 9 e 10. Qual das duas listas? Mas, pastor, como é que a gente mede? Mais uma vez, para encerrar. Quando há a disposição para o arrependimento. Se não houver arrependimento, automaticamente precisa ser expulso, desligado, porque não pertence à lista do salvo. Paulo já disse que tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Se não herdarão o reino de Deus, não é salvo. Eu espero que tenha ficado claro para você essa questão de Mateus 18 e 1 Coríntios. Não é que Jesus está ensinando uma coisa e Paulo está ensinando outra. Não, são circunstâncias diferentes. Se isso ficou claro para você, eu vou ficar muito feliz, porque eu custei para entender isso. E hoje eu compreendo claramente que o gatilho para demonstrar se a pessoa é salva ou não é se há arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem como tratar, não tem como ajudar, não tem como lidar. Mas se houver arrependimento, aí sim, está no grupo do lavado, santificado, justificado, e será uma bênção ver essa pessoa mudar de vida. Porque aí Paulo vai dizer, vocês também eram assim, né? Eram assim. Como é bom saber que éramos assim. Hoje não somos mais. Sabe por quê? Porque houve arrependimento. Então esse é o foco da disciplina. É o arrependimento. E para isso precisa de um coração quebrantado, precisa de um orgulho quebrado, para que então reconhecer o pecado e se arrepender diante de Deus e diante da comunidade. E assim podemos tratar a disciplina. Ok? Espero ter ajudado nesse ponto. Nós vamos começar na próxima semana, antes de entrarmos na disciplina prática, como que a igreja trata isso e lidar, como é que a liderança se envolve com isso. Nós queremos trabalhar um tópico ainda na próxima semana sobre pureza ou pobreza de espírito. O que é que a gente vai ver olhando para Mateus capítulo 5 na próxima semana? Pureza ou pobreza de espírito? Será o nosso caminhar na próxima semana, olhando para a disciplina na igreja. Meus irmãos, espero que você tenha compreendido, e se você tiver dúvidas e eu puder ajudar, no WhatsApp lá você pode colocar e a gente vai trocando figurinhas aí, tá bom? Mas a ideia é entendermos o que é que os textos estão dizendo, e aí não é o que eu acho, o meu ponto de vista ou o seu, mas o que os textos estão dizendo é o que interessa para nós, que é o que Deus tem para nós hoje. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez, antes que a bateria vá embora de vez aqui. Eu não sei se para você aparece assim, aqui está bem escuro já no meu celular. Espero que esteja bem para você aí, tá? Vamos orar então, irmãos? Nesse instante, encerrando nosso tempo aqui. Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos concedeu aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque Jesus instruiu, Paulo também ensinou, e todos estão visando o mesmo objetivo, que é o arrependimento dos Teus filhos, quebrantados diante do altar do Senhor. Nos ajude, ó Deus, cada dia a caminharmos segundo o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, essa é a minha oração, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos dê uma noite tranquila. E se for a Tua vontade, meu Pai, amanhã, um dia feliz na Tua presença. Essa é a nossa oração, os irmãos que estão juntamente comigo, concordando em nome de Jesus. Amém. Amém.
Ok, meus amados irmãos, Deus abençoe vocês, bom descanso e esperamos nos vermos agora no domingo com o nosso culto e também nas nossas lives da semana, tá bom? Um abraço para todos.